Durante mais de 40 anos, Angola esteve envolvida em um dos conflitos mais devastadores da história recente. Após uma luta intensa pela independência, o país mergulhou em uma guerra civil brutal, que se prolongaria por mais de 2 décadas. O conflito não apenas afetou as facções locais que disputavam o controle do território, mas também envolveu potências globais como os Estados Unidos, a União Soviética, Cuba e a África do Sul, transformando Angola em um campo de batalha da Guerra Fria. Mas como a luta pela independência se transformou em uma guerra que deixou milhões de mortos, deslocados e mudaria profundamente o destino do país? A luta pela independência e o início do conflito Angola têm uma história longa e rica, repleta de reinos e culturas africanas importantes. A história moderna de Angola começa no final do século XV, quando os exploradores europeus chegaram à costa atlântica. No século XVI, Portugal estabeleceu um domínio sólido sobre o território angolano. Durante os séculos seguintes, Angola tornou-se um dos principais centros do comércio transatlântico de escravos. Milhões de angolanos foram forçados a atravessar o Atlântico, em sua maioria, para o Brasil. Embora o controle português fosse inicialmente limitado às zonas costeiras, no final do século XIX, Portugal começou a expandir suas fronteiras para o interior de Angola. No entanto, após a Segunda Guerra Mundial, muitas potências coloniais começaram a descolonizar suas colônias. Portugal foi uma das exceções, recusando-se a abandonar seus territórios ultramarinos, especialmente Angola, devido à sua riqueza em recursos naturais. Em 1956, um grupo de intelectuais e ativistas de esquerda fundou o Movimento Popular para a Libertação de Angola, MPLA, um movimento marxista que lutava pela independência. O MPLA atraiu apoio principalmente do Zambundu, o segundo maior grupo étnico do país, e de algumas elites urbanas. O início da Guerra de Independência. A oposição ao domínio colonial português aumentou consideravelmente e, em 1961, surgiram 2 revoltas significativas. A primeira foi liderada pelos trabalhadores das plantações, que protestavam contra as condições de trabalho desumanas. A segunda, mais ampla, foi uma revolta dos nacionalistas angolanos, que atacaram prisões e edifícios administrativos. A repressão brutal por parte das forças portuguesas deu início à Guerra da Independência de Angola, que viu os 3 principais grupos de resistência, MPLA, FNLA e UNITA, se unirem contra o domínio colonial. Nos anos seguintes, o MPLA, a FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, e a UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola, começaram a organizar suas forças, com apoio internacional. A FNLA recebeu apoio dos Estados Unidos e de algumas potências ocidentais, enquanto o MPLA, com suas tendências marxistas, buscou o apoio da União Soviética e de Cuba. A luta pela independência angolana transformou-se em um cenário de guerra intensiva, com várias frentes de combate e grande envolvimento estrangeiro. A independência e o início da Guerra Civil. Em 11 de novembro de 1975, Angola finalmente alcançou a independência. No entanto, as esperanças de uma paz duradoura logo desapareceram. O MPLA, liderado por Agostinho Neto, declarou-se o governo da República Popular de Angola. No entanto, seu controle efetivo estava restrito à capital, Luanda. Outros 2 grupos, a FNLA e a UNITA, controlaram outras áreas do país e se autoproclamaram governos rivais, a República Democrática de Angola e a República Social Democrática de Angola, respectivamente. Logo, o país se dividiu em facções que lutavam pelo poder. O MPLA, com o apoio de Cuba e da União Soviética, avançou pelo país, enquanto a FNLA e a UNITA, com o apoio dos Estados Unidos e da África do Sul, resistiam. Esse conflito se transformou em uma guerra civil que se arrastaria por décadas. A Guerra Civil Angolana nas décadas de 1980 e 1990.
Nos anos seguintes, o conflito angolano foi marcado pela intervenção de potências estrangeiras, com Cuba enviando milhares de soldados para apoiar o MPLA e a África do Sul, entrando no conflito em apoio à FNLA e à UNITA. A Guerra Fria alimentava ainda mais essa rivalidade, com os Everspawan e a União Soviética se enfrentando indiretamente em solo africano. Na década de 1980, o MPLA, agora sob a liderança de José Eduardo dos Santos, controlava grande parte do território. No entanto, a guerra continuava, com tentativas falhas de negociação. Em 1984, as partes em conflito assinaram os Acordos de Lusaka, que previam um cessar-fogo, mas o acordo rapidamente desmoronou em 1985 e os combates recomeçaram. Somente em 1988, após uma batalha decisiva entre as forças em conflito, a ONU conseguiu mediar um novo acordo. O Acordo Tripartido de 1988 levou à retirada das tropas sul-africanas de Angola e ao início da retirada das tropas cubanas, em um contexto de descongelamento das tensões da Guerra Fria. Isso também levou à independência da Namíbia, que foi conquistada em março de 1990. O fim da Guerra Civil e o legado do conflito. Embora a intervenção estrangeira tivesse diminuído e a Guerra Fria chegado ao fim, o conflito interno em Angola continuava. O MPLA e a UNITA continuaram a lutar, apesar de várias tentativas de acordos de paz. Em 1991, um acordo preliminar, conhecido como os Acordos de Bicesse, foi assinado e abriu caminho para a realização de eleições nacionais. No entanto, as eleições foram marcadas por acusações de fraude e a guerra recomeçou. Em 1994, as partes assinaram outro acordo, o Protocolo de Lusaka, mas este também fracassou, resultando em mais um período de intensos combates. Na década de 1990, a pressão internacional aumentou para o fim da guerra, e a ONU impôs sanções à UNITA, que havia se financiado com a mineração de diamantes. O ponto de viragem finalmente chegou em fevereiro de 2002, quando Jonas Savimbi, o líder da UNITA, foi morto em combate. 2 meses depois, a UNITA assinou um acordo de cessar-fogo com o governo do MPLA, encerrando oficialmente a Guerra Civil. O impacto da guerra e o legado de Angola. A Guerra Civil de 27 anos, que se somou a mais de uma década de luta contra o domínio colonial português, devastou Angola. Estima-se que até 1 milhão de pessoas morreram nos combates, enquanto milhões de outros ficaram feridos ou deslocados. A infraestrutura do país foi destruída, e Angola ficou marcada por minas terrestres, que continuam a ameaçar a vida das pessoas e a dificultar o desenvolvimento agrícola. Apesar da recuperação econômica de Angola após o fim da guerra, especialmente com o crescimento do setor petrolífero, os benefícios foram desiguais. Grande parte do país ainda permanece subdesenvolvida, e a corrupção e alegações de autoritarismo continuam a assombrar o governo. O MPLA, partido dominante, se manteve no poder por meio de eleições questionáveis, e José Eduardo dos Santos governou até 2017, quando foi sucedido por João Lourenço. A Guerra Civil Angolana é um exemplo claro de como a Guerra Fria, frequentemente vista como um conflito indireto entre as superpotências, na verdade se traduziu em conflitos armados em várias partes do mundo. Angola, assim como outros países da África, Ásia e América Latina, pagou um preço altíssimo, com centenas de milhares de vidas perdidas em nome da rivalidade entre os Estados Unidos e a União Soviética. A Guerra Civil Angolana deixou um legado profundo, tanto para Angola quanto para o mundo. Embora o país tenha começado a se recuperar, os efeitos da guerra, que causaram um trauma imenso na população, ainda são sentidos. O conflito foi um reflexo dos enormes custos humanos da Guerra Fria e das implicações dos conflitos por procuração que marcaram a segunda metade do século XX. Angola, que foi um dos principais cenários de guerra durante a Guerra Fria, ainda lida com os resquícios dessa luta. Seu povo e sua política ainda refletem as divisões e os desafios que surgiram com o fim da guerra. O impacto desse conflito não é apenas uma lição sobre o passado, mas também
Um lembrete de como as potências globais, muitas vezes distantes dos campos de batalha, impactaram profundamente as vidas das pessoas em países como Angola. Se você gostou deste vídeo e quer saber mais sobre a história de Angola e outros conflitos que marcaram o cenário global, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal. A história de Angola é uma história de resistência, sofrimento e, finalmente, de superação. E este é apenas o começo do que temos para compartilhar com você sobre os conflitos que moldaram o mundo moderno.